Nós estamos estudando o livro de Lamentações. Lamentações capítulo 4, estamos estudando sobre a perda da honra. Perder é algo muito doloroso, seja bens materiais, saúde, reputação, tempo, tudo que nós perdemos faz muito mal para nós. E o povo de Judá é o povo que perdeu essa comunhão com Deus por causa do pecado, e agora eles estão perdendo o privilégio. Eles ficaram durante 18 meses, 1 ano e meio, circundados, sitiados pelos caldeus. Os caldeus cortaram ali a possibilidade deles saírem, cuidarem de suas coisas, cortou o suprimento de água deles, e eles tiveram muitas dificuldades durante 18 meses. Quando eles já estavam numa situação bem caótica, de muita fome, debilidade física e tantas coisas ruins, aí os caldeus, depois de já enfraquecidos, os babilônios, ou os caldeus, a mesma coisa, eles entraram ali em Judá e prenderam as pessoas e levaram essas pessoas até a terra deles, que era a Babilônia. E aquela terra ficou, portanto, amaldiçoada, aquela terra ficou destruída, o templo destruído, os muros caídos, a cidade queimada, mulheres, muitas delas violentadas, pessoas mortas, e houve ali muita tragédia sem resistência. Não conseguiram ter um mínimo de resistência. De tão famintos que eles estavam, a situação tão precária que eles se envolveram. Eles perderam, portanto, a honra. Nós vimos até o versículo 8 que a nobreza se foi. Aqueles jovens, os príncipes, os nobres, os ricos, tudo aquilo lá já tinha ido, ou seja, eles foram grandemente humilhados. E agora nós vamos ver que a decência se foi. O que é decente na vida de uma pessoa? Claro, conhecer a Deus, amar a Deus, tudo isso, mas há muitas pessoas decentes que não conhecem a Deus, não têm a salvação, mas fisicamente pensando no estereótipo, ou seja, o exterior de alguém, o que é, como que nós poderíamos dizer que é uma decência? Bom, a pessoa bem vestida, a pessoa asseada, limpinha, cheirosinha, uma pessoa que cuida das suas atividades diárias, e sai de manhã para trabalhar, volta, encontra a família, paga suas contas, se diverte, tem relacionamentos sociais, constrói algo sólido para a sociedade. Nós poderíamos dizer que é uma vida decente. Quando nós falamos que uma pessoa é indecente, então falta esses atributos, falta essa rotina na vida da pessoa, uma pessoa que não é decente. Então o que aconteceu com a nação de Judá é que eles ficaram indecentes, eles ficaram como indigentes. Aliás, o indigente, nós não estamos falando do caráter da pessoa, muitas vezes está envolvido também, mas o indigente já é uma pessoa ou alguém que se encontra numa situação indecente. Não é decente viver da maneira como algumas pessoas vivem ou sobrevivem na sociedade. E eles estavam assim de uma maneira indecente. Nós vimos nos primeiros 8 versículos que os nobres agora eles estavam pretos. Agora, isso não tem nada a ver com a cor da pele.
eles ficaram maltrapilhos, cheio de fuligem, que é algo muito comum numa guerra, as pessoas terem a cara toda cheia de carvão, de fuligem. Então as pessoas estavam numa situação degradante. Você olhasse uma pessoa pobre e um príncipe, você não via diferença nenhuma, porque todos eles estavam numa situação lastimável. E essa decência, ela começa a cair mais ainda, porque eles fazem coisas realmente indecentes. Hoje é dia dos pais, né? Os pais cuidam dos filhos, como nosso dirigente mostrou aqui através de versículos. Nós vimos também que os pais, eles fazem tudo pelos seus filhos. Se os pais fazem isso, imagine as mães. As mães se dão para os filhos. Isso é decente. Agora você vai ver uma situação aqui totalmente indecente, quando as mães, elas não estão cuidando dos filhos, elas estão literalmente comendo os filhos. Elas estão matando os filhos e assando os filhos para comer os filhos. É uma coisa que dá nojo, não é? É uma coisa indecente e algo que quebra todo o padrão da santidade das mães. A fome foi tão grande e a situação moral foi tão degradante que eles estavam a ponto de fazer essas coisas indecentes. Então a nobreza já tinha ido, agora a decência diária que se espera das pessoas também já foi. Então nós estamos vendo aqui sub-humanos, pessoas que não parecem mais humanas, parecem animais. Satanás não os colocou nessa situação, foi Deus quem colocou. Então se alguém quiser ficar bravo com Deus, é a hora. Mas se você quiser entender mais o caráter de Deus, antes de você culpar a Deus, saiba que a história registra que eles chegaram nessa situação porque eles se rebelaram contra Deus. 490 anos de rebeldia, e nos últimos anos uma rebeldia completa. Mais ou menos nos últimos 25 anos, depois de reis piedosos como Ezequias, Josias, agora nós temos uma calamidade nacional, em que esses líderes estão ou deixaram o povo nessa situação. Os profetas também, alguns profetas de Deus fiéis, mas outros profetas eram falsos, e a Bíblia também mostra a indecência deles e a falta de coragem que eles tiveram de encarar a situação. É como essas pessoas que preveem o futuro, e aí aquela previsão não se cumpre, mas elas não têm a decência de aparecer em público e falar: eu errei, ou falar não me sigam mais, porque eu não sou um profeta de verdade. Então essa é a situação que o povo está. Versículo 9, alguém pode ler, por favor? Lamentações 4, 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Então a situação chegou a um estado que eles falaram: olha, é melhor ser atravessado por uma espada do que ficar vivo, porque se você ficar vivo, na verdade você vai passar muita vergonha, fome e humilhação, porque falta produto nos campos. Porque veja, eles têm uma cidade murada, mas a cidade de Jerusalém não compreende só o que está dentro dos muros. Dentro dos muros nós chamamos de cidade santa.
É um lugar santo onde tudo que acontece ali gira em torno da religião dos judeus. A adoração a Deus, os sacrifícios da manhã, do meio-dia, da tarde. Mas acontece que os campos deles estão fora dos muros. As roças deles, a agricultura deles, a pecuária está fora desses muros. Então, se você não pode cuidar dos seus bois, se você não pode plantar e colher, se você não pode fazer a manutenção dos seus aquedutos de água, o que é dessa cidade? Acabou completamente a chance deles terem uma vida decente e digna. Por isso eles falam, é melhor morrer. Então eu imagino que algumas pessoas, por mais estranha que seja essa declaração, algumas pessoas estavam torcendo para que os babilônios entrassem e invadissem logo e matassem logo a população, porque eles não aguentavam mais aqueles 18 meses nessa situação. Mas os caldeus, assim como um gato caçador, não basta matar a vítima e comer, tem que judiar dela, tem que brincar com ela. E assim estavam os caldeus, deixando o povo ali se acabando. Quem sabe eles próprios se acabariam antes dos babilônios entrarem. Só que os babilônios, eles queriam também esses judeus vivos. Eles não queriam mortos, porque eles iam usar os judeus para 3 propósitos. Primeiro, eles iam pegar os nobres para os assuntos importantes do Império Babilônico. Eles iam pegar as pessoas comuns para serem camareiras, padeiros e todo tipo de trabalho na Babilônia. E terceiro, eles iam usar os agricultores, a plebe, né, o povão, para trabalhar no campo, nas regiões de Jerusalém, porque ali seria uma cidade armazém, onde os babilônios eles podiam pegar dos frutos que seriam cultivados por aquelas pessoas simples. Então, houve 3 objetivos dos babilônios naquele cerco e naquele cativeiro. E as pessoas como Jeremias e os demais, né, eles estão lamentando e dizendo que seria melhor a gente morrer, porque está todo mundo definhando aqui, porque falta produto no campo, falta alimentação. Versículo 10, alguém pode ler? As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-nos de alimento na dispersão da pilha do povo. É difícil julgar um povo, né? É difícil julgar essas mulheres, porque as pessoas famintas, elas podem fazer loucura. Aquele avião que caiu uma vez na Cordilheira dos Andes, né? Aquelas pessoas que estavam ali, os sobreviventes, vários cadáveres ali. Como era uma cordilheira que tinha muito gelo, aqueles corpos ficaram preservados. Eles fizeram daquele local um grande freezer, em que eles comeram as carnes humanas, né? E eles sobreviveram ali por algum tempo até que viesse o resgate. Alguns já lembram dessa história, que acho que foi em 1970, alguma coisa, alguns lembram. Ou assistiram algum filme referente a isso, né? Então, veja que o ser humano, eu lembro que na época, né, era criança, quase, jovenzinho, e na época era um grande escândalo. Como que as pessoas fizeram isso? Elas fizeram o que todo mundo faria. Elas tiveram até, vamos dizer, um privilégio de ter carne não apodrecida, mas carne preservada.
Agora, houve uma profanação dos corpos, é verdade, para o bem daqueles sobreviventes. Se isso já era intragável para nós, olha o versículo 10, o que nos diz: mulheres, agora não era qualquer tipo de mulher, eram mulheres piedosas, mulheres religiosas, né? E essas mulheres, elas cozeram seus próprios filhos. Então, eu não sei se foram filhos que foram mortos já, ou elas mataram, mas a gente já vê isso em história da Bíblia, inclusive de troca. Hoje nós comemos o nosso filho, o meu filho, amanhã a gente come o seu filho. Já houve isso na palavra de Deus, né? Na época, no livro de Reis, nos fala isso também. E aqui, nessa situação de extrema necessidade, eles estão fazendo essas coisas tão indecentes, tão degradantes. O ser humano, ele vira quase que um bicho, dependendo da situação em que ele se encontra. Versículo 11 agora. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor de sua ira, acendeu fogo em Sião e consumiu os seus fundamentos. Não tem Satanás nessa história, tá, irmãos? Tudo é Deus. Então, quando os ateus, eles falam: eu não creio em Deus porque Deus permite, ou se Deus fosse bom não aconteceria isso ou aquilo. Então aqui é uma boa chance de alguém se tornar um ateu, porque é Deus mesmo. E não adianta você querer falar assim: não, mas não foi Deus que fez isso, foi Satanás. Não foi Deus. Agora, Deus não faz isso porque ele ama, Ele é sádico e Ele quer ver pessoas sofrendo. Não, Ele deu muitos, mas muitos recados. A palavra de Deus diz em Jeremias que desde madrugada se levantavam os profetas de Deus. Depois vieram os falsos profetas. Deus levantava desde madrugada, durante todo o dia até a noite, levantava os profetas para falar para a nação: vocês estão desobedecendo, vocês vão cair numa situação horrível. Mas eles abafavam, apedrejavam e contratavam novos profetas para falarem mentiras. O mundo já é ruim. Se você deixar o mundo na situação que está, in natura, o mundo in natura, ele não é bonito, ele é ruim, porque tem desastres, tem tragédias. Agora você junta já as coisas naturais que são ruins no mundo, e aí você coloca o ser humano nesse mundo também, caído, né? E aí você tem tragédias naturais, e aí você tem a maldade humana. Tudo concorre para a gente ter uma vida de inferno aqui nesse mundo. Isso em todos os lugares. Você sabe que as pessoas que eu encontro assim, do meu círculo, né, de parentesco e tal, elas falam: você mora numa cidade que é uma beleza, não tem violência, não tem maldade. Eu queria morar no interior, alguns falam. Eu falo: você não sabe quanta coisa tem naquela cidade. E no circuito daquelas cidades, quantas coisas, cidadezinhas do interior, né? Quantas coisas más que aparecem. Então isso é uma ilusão, você pensar que existe algum lugar que seja perfeito. E a nação de Judá está sofrendo por causa do seu próprio pecado. E claro, Deus agora despeja a ira dele, e reforçando então, maldade dos babilônios, pecado do povo e a ira de Deus. Aí você tem um caldeirão fervente, e as pessoas estão dentro do caldeirão, conforme disse Ezequiel. É como carne dentro de um caldeirão e fervendo. Versículo 12. Nenhum rei em toda a terra,
Ninguém no mundo inteiro poderia imaginar que o inimigo entraria pelas portas de Jerusalém. Ninguém poderia imaginar isso. Por quê? Porque Israel tem um Deus tão forte que destruiu os egípcios, as 10 pragas ficaram bem conhecidas, a viagem deles pelo deserto, a maneira maravilhosa como Deus proveu água, alimento, vitória contra os reis, e eles entram ali totalmente temidos por todo mundo. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Ninguém imaginava que o Brasil podia perder de 7-1. É bom lembrar isso de vez em quando, né? Não. Não? Ninguém pode imaginar que certas coisas aconteçam, mas aconteceu. E os reis da terra agora eles estão aplaudindo. Agora é o momento, agora é a brecha. Porque sempre que o primeiro cai, sobra espaço para o segundo e o terceiro, né? Então agora eles vão lutar para ver quem vai ser o número 1 no território de Israel. Porque Israel do Norte já tinha ido alguns anos antes. E agora Israel do Sul, Judá, também já foi. Agora aqueles povos lá podem lutar novamente entre si para ganhar a liderança daquele território. E eles vão ter 70 anos para isso. Então, meus irmãos, nós vemos a mão de Deus pesando contra o pecado e fazendo as pessoas sofrerem horrivelmente. Versículo 13. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue do justo. Essa é uma maneira simplista de dizer por que está acontecendo isso. É muito mais do que isso, mas Deus queria enfatizar os seus profetas, aqueles que vocês pagaram, os falsos profetas, os sacerdotes, ou seja, as pessoas que o povo deveria confiar, os profetas e sacerdotes, ou seja, os religiosos, deveria confiar neles. E essa maldade toda deles fez com que Deus derramasse no meio de Jerusalém a ira dele. Então está todo mundo manchado de sangue. Isso nos faz pensar também nos pregadores de hoje, nos faz pensar nas igrejas de hoje. Pessoas que estão desviando os fiéis do caminho certo da palavra de Deus e inventando para eles várias coisas e fazendo com que as pessoas se percam. Já pensou se você fosse um agente do inimigo para desviar essas pessoas? Se em vez de você ser uma bênção, você ser usado por Satanás para desviar as pessoas do caminho de Deus? Veja que grande responsabilidade. Seria melhor, como o Senhor Jesus falou, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar para o rio, para o mar. Seria melhor a gente não existir mais dessa terra do que a gente não ser bênção para as pessoas. Então você tem uma grande responsabilidade, porque a ganância, o poder, essas coisas podem desviar uma nação completamente dos caminhos de Deus. E a ganância, o poder pode desviar uma igreja, pode desviar um lar, pode fazer muito mal para as pessoas. E Deus está responsabilizando as pessoas, os profetas e os sacerdotes. Não venham colocar a culpa em Deus, porque o que está acontecendo é culpa daquelas pessoas que deveriam dirigir o povo de Deus. Aproveitando que é o dia dos pais, aqui dou um presente para os pais. Se você não guiar os seus filhos, fizer o máximo que você pode fazer pelos seus filhos, para guiá-los no caminho de Deus,
você é igual a esses sacerdotes e igual a esses profetas. Você está colocando os seus filhos para sofrer nesse mundo. E qual é a maneira que você pode fazer seus filhos sofrerem? Se você mostrar na sua vida para eles que tem algo mais importante do que Deus e a sua palavra, você está condenando os seus filhos à mesma situação. É como se você estivesse cortando carne em cubinho e jogando dentro do caldeirão. Você está fazendo isso. O fogo depois é Deus quem faz. Deus esquenta o caldeirão, mas a carne em cubinho quem colocou fomos nós. Então eu não queria colocar os meus filhos dentro de um caldeirão. E esse mundo é um caldeirão. Deus está esperando, eu não sei o que, Ele sabe, mas Deus está esperando o momento certo de acender o fogo. Mas as carnes em cubinho já estão nesse caldeirão. Está boiando aí na água. Quando Deus ligar esse fogo, aí vai começar a ferver. Aí algumas pessoas vão querer pular para fora desse caldeirão, mas vai ser impossível para muitas pessoas fazer isso. Nós temos uma grande responsabilidade de cuidar do pequeno rebanho que Deus coloca nas nossas mãos. Seja uma criança, seja uma família, seja uma igreja, seja uma missão, nós temos uma grande responsabilidade. Senão nós estaríamos fazendo o mesmo que os sacerdotes e os falsos profetas fizeram. Eles são responsáveis do povo estar nesse fogo ardente. Versículo 14. Erram como serpes nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Não está falando dos justos, tá? Aqui está falando dos falsos profetas. Quem errou foram eles. Agora, aqueles falsos profetas que foram assalariados para dizer paz, paz haverá em Judá, não haverá cativeiro. Como é a situação deles agora? Se nós pudéssemos ver Judá agora pegando fogo, aonde estão os profetas agora? Aqueles que conseguiram fugir, fugiram. Mas os que não fugiram, eles estão nas ruas como cegos. Eles estão contaminados de sangue. Tudo que aconteceu ali, ou quase tudo, é por culpa deles. Ninguém pode tocar na roupa desses falsos profetas. Está encharcada de sangue. Ou seja, eles foram culpados de tudo isso que aconteceu. A gente tem a tendência de ter dó das pessoas, não tem? Bom, eu tenho quando eu vejo alguém sofrendo, essa é a minha tendência principal. Mas se a gente conseguisse tirar um pouquinho disso, porque o dó, ele pode também confundir a nossa cabeça. A tal ponto que a gente começa a ficar com dó do pecador e começa a dizer que Deus é o vilão, Deus é o malvado. Quando eu penso em pessoas que estão indo para o inferno, já estão lá no inferno inclusive, é difícil falar isso em público, né? Eu sempre tive uma dificuldade com o inferno, mas a minha dificuldade nunca foi teológica, a minha dificuldade sempre foi emocional. Eu sempre tive dificuldade. Na minha mente, às vezes eu me pego, isso não está certo, tá? Não me imite. Às vezes eu me pego assim, será que para uma ou outra pessoa não vai ter chance, não? Quando eu leio o teólogo como o pastor João Melo gosta, e eu gosto muito também do Russell Champlin, o irmão já está em Tiago na leitura, né? Não tem umas coisas estranhas lá às vezes? Bastante. Porque aquele escritor, com a dificuldade emocional, intelectual,
ele pulou disso. Por enquanto, espero que sempre seja assim. Eu tenho uma dificuldade intelectual de entender o inferno e de sentir o inferno. Mas eu não tenho dificuldade teológica quanto a isso. Eu posso pregar e quero continuar pregando que o inferno é justo. Não foi criado pelo diabo. Não tem um ser avermelhado com chifre, cauda e um tridente. Não? Não. E rindo de todo mundo, espetando todo mundo. Não. Ele está lá como o maior dos sofredores do... Vai estar, né? O maior dos sofredores do inferno, não do inferno, mas do lago de fogo. Totalmente justo. O criador do inferno não é o diabo, é Deus. Deus criou. Para quem? Para o diabo e seus anjos, os demônios. Só que o inferno parece que foi alargado. Cabe mais gente aí dentro do inferno. Porque seguidores de Satanás, filhos de Satanás, eles estão indo também para o inferno. Eu tenho a graça de ter meus pais salvos, me conduziram também nos caminhos do Senhor. Então eu tenho a certeza, né, que eles estarão comigo, ou eu estarei com eles na glória. Mas e se meus pais não fossem salvos? Mãe, por exemplo, pai, não salvos. Eu ficaria pensando, não dá para imaginar passar a eternidade, pessoas que cuidaram tão bem de mim, e essas pessoas sofrendo horrivelmente no inferno. Então o inferno é algo difícil mesmo, meus irmãos. E se tem algo que pode desviar uma pessoa da fé, é a questão do inferno. Vocês sabem que não se discute com testemunha de Jeová se Jesus é Deus ou não. Isso é perda de tempo. Você tem que ir na ferida do ensino deles e dos adventistas, que inclusive muitos acham que são nossos irmãos em Cristo. Porque o maior problema deles está na doutrina do inferno. A testemunha de Jeová não acredita em inferno. E os adventistas também não acreditam no inferno. O máximo que eles falam é que é um lugar onde há uma cessação da existência humana. Pessoas que não são salvas caem ali, aí vem um fogo e consome tudo na mesma hora e acabou a existência daquela pessoa. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia usa até a figura que é onde o verme não morre. Sofre dia e noite. E já estendendo para o lago de fogo, onde fala lá em Apocalipse 20, versículo 10, né? Onde Satanás vai ser lançado, onde estarão já o anticristo, o falso profeta e Satanás. Ele cai ali também no lago de fogo. E depois, subsequentemente, depois do julgamento, todos aqueles que não são de Jesus. Meus irmãos, é uma situação muito triste, a situação de pensar nesse caldeirão de gente que vai ferver ali. Então eu falei do livro que o pastor João Melo gosta, e um livro uma série, né, que eu já usei muito para estudo, uso ainda, que é do Russell Champlin, que é um teólogo, que ele fala que há sim possibilidade de pessoas no inferno se arrependerem de seus pecados e serem transportadas para a salvação. Mas esse Dante Alighieri pensava assim. Dante Alighieri Dante, a Divina Comédia, né? A Divina Comédia, lá nos 9 ciclos de fogo do inferno. Então essa é uma ideia que muitos têm, universalismo, todos serão salvos, ou de alguma maneira aqueles que querem ser salvos serão salvos. Mas a Bíblia não dá nenhuma chance disso acontecer, meus irmãos. O Senhor Jesus foi o que mais falou do inferno.
E todas as vezes que o Senhor Jesus falou, Ele mostra que é um lugar onde haverá choro, ranger de dentes, enxofre, mau cheiro, e um lugar onde não haverá término. É de dia e noite, serão atormentados de dia e de noite, nas trevas exteriores, para sempre. Não importa o que eu sinto e o que eu entenda, é o que a palavra de Deus diz. E Deus, Ele mostra em Lamentações uma sala de espera para o inferno. Quem está aqui no livro de Lamentações estudando é como se estivesse numa sala de espera para o inferno. É assim como eles se sentem. E esses falsos profetas, assim como o Dante, Dante, né? Alighieri, ele fala, você sabe que grande parte do que a Igreja Católica tem como ensino do inferno vem desse livro, A Divina Comédia. E aí ele fala que os hereges, os falsos profetas, eles são os piores, eles estão enterrados de cabeça para baixo, só com as pernas para cima. E por toda a eternidade eles tentam sair desse lugar. Agora eu não estou dizendo que o inferno é assim, mas estou dizendo que o falso profeta, o falso pastor, aqueles que guiam as pessoas para longe do caminho de Deus em vez de guiar para o caminho de Deus, esses que enganam as pessoas, eles têm a porção pior da condenação de Deus. Porque além deles conhecerem a verdade, eles deturpam a verdade e eles levam as pessoas para o engano também. Eles erram como cegos nas ruas. E eles estão encharcados de sangue. Por isso não dá nem para tocar na roupa deles, como o Judas, né? Judas fala que nós temos que nos compadecer de alguns incrédulos que estão saindo do caminho do erro. Mas quanto a esses aqui, Judas fala que é para você desprezar inclusive a roupa deles que toca na carne. Eles já ficam contaminados, sabe, de estarem usando essas roupas. É claro que é figuradamente falando. Mas tamanho o erro que os falsos profetas causam. O último versículo do nosso estudo vai ser agora, versículo 15. Alguém pode ler? Desviados, imundos, gritavam-lhes, desviados, não toqueis. Quando fugiram e também andaram errantes, dizia-se entre os gentios, nunca mais morarão aqui. Então esse povo que foi enganado pelos falsos profetas, agora esse povo está dizendo, olha, cuidado, não encosta neles, eles estão cheios de sangue. E esses falsos profetas então eram imundos, como leprosos, mas eles acordaram para essa realidade, só que tarde demais. Como eu acredito que tem um monte de gente que está enfiado nessas igrejas aí, nesses movimentos, sendo enganadas, e um dia elas vão abrir o olho, mas vai ser tarde demais, que elas foram enganadas. E esses falsos profetas, eles tentaram pelo menos fugir, e eles jamais vão habitar em Jerusalém, é a promessa aqui. E eles fugiram, e eles deixaram o povo dentro desse caldeirão fervente, e eles não vão fazer bem nenhum para eles, só pegar o dinheiro deles, como tem acontecido hoje também. E eles até gostariam de ter uma chance, talvez. Meus irmãos, isso nos faz lembrar um pouquinho, né, da história de José. Os irmãos de José, quando eles caíram para a realidade mesmo, quando José já estava no Egito, no final da vida de José, quando o pai deles, Jacó, tinha morrido, eles ficaram apavorados. Eles falaram, José vai nos matar. E aí eles tentaram pedir perdão para eles, para José, né? Eles ficaram com medo de José.
José estendeu a sua misericórdia para eles, mas eles estavam sendo, eu acho que falsos, né? Porque na verdade eles tiveram muito tempo para pensar o que eles fizeram com José. E assim também têm sido os falsos profetas. Um dia eles terão muito medo, mas eles já enganaram muitas pessoas. O Senhor Jesus mesmo disse que naquele dia as pessoas, esses falsos profetas, vão pensar que eles vão ter chance diante de Deus. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Nós temos que tomar muito cuidado se nós estamos seguindo pessoas erradas. Isso pode ser televangelistas, pode ser no YouTube, pode ser em livros que nós lemos, pode ser igrejas que nós frequentamos. Nós temos a obrigação de ficar espertos para ver se nós não estamos sendo enganados. E que o Senhor dirija a sua vida para não ser enganado e dirija ainda mais para você tirar as pessoas do engano. Porque senão o que acontece, ou o que acontecerá, é o mesmo que está acontecendo com o povo. Uma situação de perda total. Mas quem sabe, né, lá no cativeiro, alguns deles consigam restaurar a vida deles, como eu acredito que aconteceu. Então que Deus abençoe os irmãos. A perda da honra implica na perda da nobreza, implica na perda da decência e também implica na perda da segurança, como nós vamos estudar, se Deus permitir, em outro momento. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia para aqueles que estão sendo enganados nas suas próprias mentes através de influências erradas. Arrebata-os, ó Pai, do fogo, ajuda-os a compreenderem a verdade. Usa as nossas vidas grandemente para salvar essas pessoas. E pedimos, ó Pai, que jamais sejamos desses que duvidam do inferno, duvidam da justiça e da ira do Senhor que cairá sobre o mundo. Nós pedimos a Tua ajuda para sermos corretos naquilo que nós cremos. Em nome de Jesus que oramos. Amém.